Muito boa noite, irmãos, todos são muito bem-vindos. Nós estamos dando sequência a essa série de estudos sobre profecia bíblica, que a gente está chamando de O Futuro das Nações. Hoje pela manhã nós tratamos sobre a visão bíblica das nações do mundo, como que a Bíblia apresenta as nações que nós temos no mundo desde a sua origem. Agora, à noite, nós vamos falar sobre as profecias para as nações modernas. Evidentemente que a gente não vai falar de todas as nações, isso aí seria uma impossibilidade. Nós vamos tratar sobre as principais nações que estão envolvidas diretamente na profecia bíblica. Mas antes eu faço questão de repetir o que eu disse pela manhã, que são os meus compromissos bíblicos ao abordar este assunto. Eu não estou aqui defendendo uma posição teológica de uma escola ou de outra, eu não estou defendendo opiniões de escritores de livros, eu estou aqui basicamente porque eu creio numa verdade maior a respeito da profecia bíblica. E essa verdade se sobrepõe a qualquer outro entendimento que a gente possa ter a respeito de profecia. Então, eu peço que vocês vejam na tela qual é esse meu compromisso. Esse compromisso é: cada uma e todas as profecias bíblicas ou já se cumpriram, ou agora estão se cumprindo, ou ainda vão se cumprir. Isso é certo que vai acontecer. Não importa como que a gente entende, não importa o que a gente não entende. Tem coisas que já se cumpriram no passado, tem coisas que estão se cumprindo nos nossos dias, e tem coisas que vão se cumprir ainda no futuro. Não importa o que a gente pensa, o que a gente crê, o que a gente não crê. Então, essa verdade bíblica, ela se sobrepõe a todas as opiniões. E há muitas opiniões sobre as profecias, e eu não quero entrar, eu vou fugir sobre questões de especulação e a definição de quem é quem, e quando que isso vai acontecer, e contar os anos. Eu não vou tocar neste assunto. Eu quero tratar das verdades fundamentais da profecia bíblica. Verdades que se sobrepõem a qualquer outra interpretação, porque a Bíblia apresenta isso como fato, como coisas verdadeiras, né? Então eu quero pedir que você preste atenção. Isso pode parecer muito mais uma aula do que um sermão, mas eu vou passar muitas informações para vocês hoje, especialmente em função do assunto hoje, que são as profecias para as nações modernas. Hoje nós temos que achar alguma resposta para algumas perguntas muito importantes, daquilo que a gente vê e de que a gente pode entender, da forma como o mundo se apresenta nessa nossa época. Muito bem, nós vamos começar falando sobre as nações originalmente árabes. Deixa eu explicar o que eu quero dizer sobre originalmente árabes. É que hoje em dia há muita confusão sobre o mundo árabe e o mundo muçulmano. E a gente pensa que todo mundo que é muçulmano é árabe. Então a gente pensa que o Egito é árabe. O Egito não é árabe, não tem nada a ver com árabe. O Egito é uma outra raça, completamente diferente, não tem nada a ver. Uma coisa é ser árabe, outra coisa é ser muçulmano. Então nós temos respostas para procurar nas Escrituras a respeito das nações originalmente árabes. Aquelas que são árabes por origem racial. Aquelas que têm o DNA árabe. Porque
são da linhagem dos árabes desde a sua formação original. E há 3 vertentes bíblicas para todos os povos genuinamente árabes. Eu digo isso justamente para a gente fazer essa diferença entre a etnia e a raça árabe com outros interesses do mundo árabe, que inclui gente de tantas outras nações, por causa dos interesses religiosos que eles têm, mas não são povos árabes. Os povos árabes são especiais na Bíblia. A Bíblia tem muitas profecias, algumas bastante difíceis, penosas até para o mundo árabe, mas algumas muito abençoadoras. Há promessas maravilhosas para o mundo árabe na Bíblia. Para vocês terem uma ideia, a teologia muçulmana, ela inclui que Jesus vai voltar para trazer paz a esse mundo. A teologia muçulmana. Então é muito interessante isso. E a gente precisa tomar cuidado, não confundir a religião muçulmana com os povos árabes, que na sua maioria são muçulmanos. Mas uma questão é a religião deles, a outra questão é a sua raça, a sua etnia, né? Então nós precisamos separar os povos para entender um pouco, porque tem interesse árabe em pegar povos pagãos e considerá-los como árabes, e tem interesse dos pagãos serem considerados como árabes. E eu vou mostrar alguns desses interesses, né? Então nós precisamos discernir isso, entender muito bem isso no atual panorama que o mundo nos apresenta. Também é necessário que façamos uma relação grande que a Bíblia faz de todos os povos árabes, juntamente com o povo de Israel, por serem semitas, o que significa que eles vêm da mesma linhagem de Noé e de Sem. Eles vêm daquele veio completo, que são os povos chamados semitas. E os povos semitas incluem o povo de Israel e todos os povos árabes, independente das suas origens. Então nós precisamos compreender isso. Os povos semitas são basicamente o povo de Israel e os povos árabes. Bom, dito isso, vamos falar sobre a origem dos povos árabes. E esta origem dos povos árabes, elas estão muito ligadas com o povo de Israel, porque eles estão juntos nessa origem. E é muito interessante, talvez isso vai ser surpreendente para alguns de vocês, mas é uma verdade bíblica, não é uma questão de interpretação, é uma informação, é uma verdade que se sobrepõe. E essa é a minha preocupação, de trazer essas verdades para vocês. Em primeiro lugar, os povos árabes, uma parte deles, eles são meio-irmãos de Israel. Os povos árabes são meio-irmãos de Israel. Como assim que eles são meio-irmãos de Israel? Se a gente lembrar da história de Abraão e Sara, nós vamos lembrar disso. Abraão, quando tinha 85 anos de idade, 10 anos depois de ter recebido a promessa de Deus, de que Deus faria através dele uma grande nação, ele não tinha filhos. Com 85 anos de idade. E Sara, muito angustiada pelo fato de não ter filhos, ela ofereceu para Abraão que Abraão tomasse
a sua serva de Sara, como mulher, e tivesse relações íntimas com ela para que ela tivesse um filho, porque o filho da escrava seria de Sara. Então Sara disse: talvez esse seja o jeito de eu ter um filho, através da minha escrava. E foi exatamente o que ela fez, e foi exatamente o que Abraão fez. E aquela mulher, Agar, ela ficou grávida e ela teve um filho, chamado Ismael. Então Ismael é o primeiro filho de Abraão. É Ismael. Agora vejam o que a Bíblia diz. Lá em Gênesis capítulo 25, versículos 11 e 12. O anjo do Senhor também disse para Agar: você está grávida e dará à luz um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu o seu clamor angustiado. O seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Vocês estão começando a entender o problema entre árabes e judeus? O problema é de origem. Eles antes de nascer já brigavam. E como é que a gente estranha que eles continuem brigando até hoje? Uma outra informação para vocês. Eu trabalhei durante 7 anos na evangelização de judeus. Em todo mundo, nas grandes cidades, onde tem um bairro de judeu, do lado tem um bairro árabe. Em todos os lugares. Onde tem um bairro árabe, do lado tem um bairro judeu. Sabe por causa disso? Eles são irmãos. E se eles não estiverem perto, como é que eles vão brigar? Eles fazem isso até o dia de hoje. Eles são meio-irmãos. Eles têm o mesmo pai. Não têm a mesma mãe, mas têm o mesmo pai. E o texto aqui diz: ele vai ser um homem solitário, indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos. Briguento. A Bíblia está dizendo, não precisa interpretar isso aqui, gente. É só ler e ler o que está escrito. Nós entendemos o que está escrito. E todos serão contra ele. Ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Esses povos que vieram como descendentes de Ismael, eles hoje vivem no que seria a antiga Pérsia ou Medo-Pérsia, na região da Mesopotâmia, ali da onde que era a Babilônia, onde tinha a cidade inclusive a cidade de origem de Abraão, de Ur dos Caldeus, e que hoje é um país ardorosamente inimigo de Israel, que é o Irã. Talvez um dos inimigos mais ferozes que Israel tem hoje é o Irã. O Irã descende de Ismael. Eles também são irmãos gêmeos. Ô pastor, meio irmãos tudo bem, mas irmãos gêmeos, exatamente. Assim diz a Bíblia. Esaú e Jacó são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Diz o texto bíblico, em Gênesis 25, os dois bebês lutavam um com o outro no ventre da mãe, de modo que ela consultou ao Senhor a esse respeito, e perguntou para Deus: por que isso está acontecendo comigo? E aí Deus respondeu para ela: os filhos em seu ventre se tornarão 2 nações. Olhem só, os filhos no seu ventre se tornarão 2 nações, não uma nação. Eles vão ser de nações diferentes.
desde o começo, eles serão rivais. Desde o começo serão rivais. Eles vão brigar um com o outro, eles vão competir um com o outro, eles vão lutar um com o outro, eles vão querer o mal um do outro. Uma nação será mais forte que a outra, e o seu filho mais velho, que é justamente Esaú, servirá o seu filho mais novo. Isso aconteceu já durante a história e talvez volte a se repetir ainda em alguma outra oportunidade. Em Gênesis 25, ainda no versículo 30, diz assim, Esaú está dizendo, estou faminto, disse ele a Jacó, dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso que Esaú também ficou conhecido como Edom. Edom, porque a palavra Edom significa vermelho. E há um povo que se chama Edomita, que nasceu de Esaú. O povo que ele gerou com príncipes, assim como Jacó, quando se tornou Israel, gerou as 12 tribos de Israel. Esaú também gerou príncipes. A Bíblia chama os filhos e descendentes de Esaú de príncipes, príncipes de nações. E eles formaram então uma etnia árabe, chamada Edom. São os edomitas. Sabem o que eles eram? Eles eram irmãos gêmeos. Jacó deu origem às 12 tribos de Israel. Esaú deu a origem a príncipes árabes que se espalharam pelo mundo e estão aí provavelmente como descendência até o dia de hoje, assim como Israel está aí até o dia de hoje. Esses edomitas, descendentes de Esaú, eles viveram no leste da península da Arábia e no Negev. Se você procurar em algum mapa bíblico, você vai encontrar ali edomitas. Eles vivem na parte sul de Israel, o que seria aquela península do deserto de Sinai, e na Arábia Saudita, provavelmente incluindo povos árabes também da Arábia Saudita. Muito bem. A terceira linhagem dos árabes, ligada com os judeus, eles são primos entre si. Então eles são meio-irmãos, eles são irmãos gêmeos e eles são primos entre si. Como que isso aconteceu? Num episódio esdrúxulo, que a gente encontra na Bíblia, que é na vida de Ló. Está escrito lá em Gênesis capítulo 19, versículos 34 e 38, para a gente resumir o assunto. Quando a filha mais velha deu à luz um menino, chamou de Moabe. Ele se tornou o antepassado dos povos conhecidos até hoje como Moabitas. E o versículo seguinte diz, quando a filha mais nova deu à luz a um menino, chamou-o de Ben-Ami. Ele se tornou o antepassado do povo conhecido até hoje como Amonitas. A história é aquela história triste de quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra, e porque Deus, pela sua misericórdia, salvou ele e a sua família da destruição que caiu sobre Sodoma e Gomorra. No meio do caminho, quando a sua mulher olhou para trás, virou uma estátua de sal, provavelmente isso muito ligado com o fato de que ali tudo é sal, ali no sul do Mar Morto. Eu estive lá há pouco tempo e na verdade a gente vê pedras e grandes, enormes de sal, muito maiores até da altura da gente, são pedras de sal. Então tem muitas coisas ali que realmente parecem como estátuas de sal. Então diz que a mulher de Ló se tornou uma estátua de sal. E as filhas de Ló, quando viram isso, que a mãe tinha morrido, elas temeram pela descendência de seu pai, porque ele não teria descendentes.
Então elas dormiram, cada uma noite com o seu pai, e as duas engravidaram. A primeira teve um filho que chamou de Moabe, e a segunda teve um filho que chamou de Amon, ou Ben-Amon. Gente, nessa viagem de 2 meses atrás que eu estive lá, nós estávamos visitando alguns mosaicos do tempo bizantino, do tempo romano, numa cidade, ali na Jordânia. Aí eu saí dessa igreja, fui na calçada, de repente eu olho para o outro lado da calçada, está ali assim, ó, Hotel Moabita. Como assim? Hotel Moabita. A Jordânia é dividida em 2 tribos. 2 tribos principais. Moabitas e Amonitas. Hoje, em 2018. Não estou falando isso de 2.000 anos atrás ou de 4.000 anos atrás. Eu estou falando de hoje. Eu estive jantando na casa de um casal moabita. Conversei com eles. Eles têm a sua capital, eles têm uma cidade chamada Carak, que é a capital da tribo de Moabe, na Jordânia. Vocês podem acreditar numa coisa dessa? Eu vi, eu andei lá, eu olhei. Gente, é impressionante um negócio desse. A Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã, sabia? O Jornal de Amanhã que nem existe, mas a Bíblia já diz o que vai acontecer no futuro. É impressionante isso. Então os moabitas existem até hoje. Os amonitas existem até hoje. E eles são os habitantes ali, especialmente da Jordânia. A grande maioria da população da Jordânia ou é moabita ou é amonita, as 2 tribos que formam aquela nação. Para finalizar essa questão sobre os países árabes, eu quero mostrar um mapa para vocês que fala da influência árabe não apenas como religião. E agora eu quero dizer isso, como política. Vocês deem uma olhada nesse mapa. Todas essas nações verdes que vocês veem no mapa são nações politicamente comprometidas com o islamismo. São nações muçulmanas. Não são todas nações árabes, mas são as nações muçulmanas. Agora eu não sei quanto vocês conseguem enxergar, mas mais ou menos no meio do mapa ali, tem Israel. E está em vermelho ali, mas é bem pequenininho, a gente quase não vê. Todo esse mapa ao redor de Israel, todo esse povo, milhões e milhões de pessoas, cercam o atual Estado de Israel. Então eu quero perguntar para vocês, a disputa que existe em Israel hoje, fazer uma pergunta técnica, pensa bem, olha só, a disputa que existe em Israel, entre o povo judeu e um povo que se diz árabe, chamado palestino, nós vamos falar sobre os palestinos daqui um pouco, mas eu quero perguntar se naquela faixinha vermelha que tem ali, que tem que dividir aquela terra para ter lugar para Israel e para um povo árabe, que se diz árabe, chamado palestinos, se o problema que nós temos olhando esse mapa grande é problema de terra, vocês acham que os árabes têm problema de terra? Quantos milhões e milhões e milhões e milhões de palestinos os árabes poderiam absorver em suas terras? O seu território é inúmeras vezes e centenas de vezes maior do que o que hoje se chama de Palestina. Por que eles estão brigando por causa de terra?
A briga é por causa daquela terra. Vocês já viram criança, por exemplo, numa festa de criança, e vão pegar eu já ia falar negrinho, né? Chama negrinho lá no sul, por isso que eu ia dizer isso, mas aqui chama brigadeiro, né? Então eu vou chamar do jeito certo aqui de São Paulo, que é brigadeiro. Então as crianças querem pegar um brigadeiro. Aí vai uma criança e quer pegar um brigadeiro, mas a outra criança quer aquele mesmo brigadeiro. Tem mais 30 brigadeiros ao redor naquela bandeja, mas ela quer aquele. E aí as duas brigam, porque as duas querem o mesmo brigadeiro. A mesma coisa lá, ó. Eles estão brigando porque querem o mesmo brigadeiro. Está cheio de brigadeiro em volta, mas ninguém quer. Eles querem aquele brigadeiro. E a Bíblia diz que eles iam brigar o tempo todo. Tem alguma novidade que eles continuam brigando? Absolutamente. Se brigavam no ventre da mãe. Tem algum problema que eles continuem brigando? Parece estranho para vocês que eles continuem brigando? Absolutamente não. Muito bem. Quando se vê um mapa como aquele, a gente compreende que a guerra entre o mundo árabe e Israel é uma guerra injusta. É uma guerra desproporcional. Mas ela é desproporcional para Israel. Eu quero mostrar uma coisa depois para vocês, que é muito impressionante. Porque o volume de gente, de terra que tem ao seu redor, de inimigos ao seu redor, e são todos potencialmente inimigos, e às vezes não é só potencialmente, são declaradamente inimigos. A gente brinca quando uma coisa está bem difícil, a gente diz assim, só Jesus na causa, né? E eu vou dizer aqui a mesma coisa, só Deus. Só Deus. Tem outra solução. Não tem outro jeito. Muito bem. Vamos ver alguns outros povos antigos e novos. E agora sim, nós vamos falar sobre os filisteus. Deixa eu explicar o que eu quero falar sobre filisteu, porque há uma grande confusão a respeito disso, e eu quero de novo dar uma informação técnica para vocês. A palavra filisteu, em português, é palestino. A palavra palestino é uma transliteração da palavra filisteu. Então, quando a gente fala de palestino lá em Israel, a gente poderia estar falando de filisteu. Mas não é assim. Não é assim. Porque os palestinos hoje, que se chamam palestinos, eles não têm nada a ver com os filisteus. Da época de Abraão, da época de Moisés, da época de Josué, da época de Davi, da época de Davi e Golias. Os filisteus, que hoje se chamam palestinos, que é a mesma palavra, não tem nada a ver com esses filisteus de quem a Bíblia fala. Mas quem são esses filisteus de quem a Bíblia fala? Aí sim, nós vamos entender. Esses filisteus de quem a Bíblia fala, eles habitaram na parte sul do litoral de Israel, vamos dizer assim, que hoje é aonde nós temos a faixa de Gaza. A faixa de Gaza é hoje um reduto de origem dos filisteus, não dos palestinos. Os palestinos, inclusive, moram em outro lugar. Eles têm acordos. Por isso que eu falei, eles têm interesses em serem considerados junto com os filisteus. Porque os filisteus, durante séculos e milênios, eles continuaram habitando na faixa de Gaza. Eles foram dominados por muitos povos, mas eles não foram exterminados. Os seus descendentes ainda continuam. E eles têm uma origem diferente da origem
dos palestinos que vivem no centro de Israel. Os palestinos, hoje que estão lá, assim como os filisteus também, eles não são semitas. Eles não são descendentes de Sem, como Israel é e como os árabes são. Todos os árabes são. Por isso que eu falei, árabe, genuinamente árabe. Os palestinos não são árabes. Os filisteus da faixa de Gaza são de filisteus, remanescentes da antiga Filisteia, que foi uma nação deles ali. E os palestinos que vivem nas terras de Israel, eles são basicamente povos e tribos de cananeus. E nós vamos ver a diferença dessa origem. Gênesis capítulo 10, versículos 13 e 14. Mizraim foi o antepassado dos luditas, anamitas, leabitas, nafituítas, petruzitas, casluítas e dos cafitoritas, dos quais descendem os filisteus. Caftor era um conjunto de ilhas que provavelmente incluía Creta e, depois nós vamos ver, incluía também Chipre. Mas vamos ver que essa origem dos filisteus, que vieram dessas duas ilhas do Mediterrâneo e invadiram o litoral do Mediterrâneo, ali da terra da Palestina, e assumiram e fizeram ali o seu reinado. E eles não foram expulsos e nem exterminados em nenhuma época da história. Os gregos dominaram, os babilônicos dominaram, os medo-persas dominaram, os romanos dominaram, os árabes dominaram, os turcos, pelo Império Otomano. E depois disso, então veio o domínio inglês sobre a Palestina, mas Gaza continua lá. Todos esses milênios, eles continuam lá como pretensos descendentes genuínos dos filisteus. E por que eles continuam por lá? Porque Israel foi orientado a expulsá-los daquela terra. Mas Israel fez acordo com eles, muitos acordos. Israel chegou a dominar os filisteus, mas também chegou a ser dominado pelos filisteus. Mas nunca eles expulsaram os filisteus da terra que Deus tinha prometido dar para eles. Nunca os expulsaram. E eles estão lá até os dias de hoje. Eu queria que vocês olhassem um pouco hoje dos mapas. Vejam só, esse mapa é muito interessante porque é uma comparação. Os pontos brancos no mapa da esquerda, em 1947, quando a ONU declarou que o Estado judeu poderia ser criado, os pontos brancos era o território de Israel. E o verde era a Palestina dos cananitas, não dos filisteus, dos cananitas. Aí depois, em 47, logo na primeira guerra que teve, Israel tomou essa parte branca e eles ficaram com a parte verde. Em 67, Israel avançou para tomar Jerusalém, um pontinho preto ali naquele verde do meio, bem naquele, parece que tem uma entrada assim, aquele pontinho preto é Jerusalém. Até esse período de 47 até 67, foi a Jordânia que dominou Jerusalém. Jerusalém era um território da Jordânia. E toda a parte, todo o vale do rio Jordão era da Jordânia, tanto de um lado como do outro. Depois, de 49 até 67, Israel
retomou o seu domínio de algumas terras ali, inclusive de Jerusalém, e hoje o que existe? Os palestinos têm pequenas regiões e cidades, assim como tinham Israel lá em 47, hoje a coisa inverteu. Israel tem o território sob domínio, inclusive Jerusalém, e esses territórios dos cananitas, né, cananeus, que habitam ali, que se chamam de palestinos, eles têm pequenas regiões ao redor das cidades. Então nós ficamos hospedados em Belém. Belém é uma cidade dominada pelos palestinos. Então, Israel é quem governa tudo isso, mas eles têm a liberdade de serem uma cidade independente. E várias outras, como Betel, como Jericó, depois lá em cima você tem Caná da Galileia, você tem Nazaré, são tudo cidades palestinas. Tem o domínio de Israel, o domínio geral de toda essa região, mas eles estão vivendo ali sob ocupação dos povos palestinos. Muito bem, vamos adiante. Amós capítulo 1, versículos 7 e 8. Por isso porei fogo... desculpa, você pode voltar o mapa ali? Eu esqueci de fazer um destaque. Olhem aqui nesse mapa que é do presente. Aquela faixa do lado esquerdo desse último mapa aqui, aquela faixa é a faixa de Gaza. Essa faixa de Gaza você encontra em todos os mapas que você procurar. Nos últimos 4.000 anos, essa faixa de Gaza continua sob domínio dos filisteus e dos seus pretensos, talvez não, mas pretensos descendentes. Olha o que diz Amós capítulo 1, versículos 7 e 8. Por isso porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios, e exterminarei o morador de Asdod. Asdod é uma cidade fora dessa faixa de Gaza, e que tem o cetro de Asquelon, que é uma outra cidade fora da faixa de Gaza. E tornarei a minha mão contra Ecrom, que é uma outra cidade fora da faixa de Gaza. E o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor Jeová. Um dia Israel tomará essa terra de verdade, coisa que ninguém fez nos últimos 4.000 anos, ou talvez 5.000 anos. Mas Deus tinha dito que daria essa terra para Abraão, para Isaac e para Jacó. Deus disse que faria, um dia Ele fará. Vamos falar sobre os palestinos, os habitantes da Palestina. Eles são descendentes de Canaã, que é um dos filhos de Sidom, que por sinal era filho de Cã, que era um dos filhos de Noé. Então Noé, Cã, que são os povos camitas, e Sidom era o filho de Cã, e Canaã era o filho de Sidom. Vejam o que a Bíblia diz, Gênesis capítulo 10, versículos 15 a 20. O filho mais velho de Canaã foi Sidom, antepassado dos sidônios. Canaã foi o antepassado dos hititas. Sabe quem são os hititas? São os turcos. A origem do povo turco é a origem dos hititas. Vamos continuar. Os jebuseus, os amorreus, os girgazeus, os heveus, os arqueus, os sineus, os arvadeus, os zemareus, os amateus. Com o tempo, o clã dos cananitas, ou dos cananeus, se espalharam. Esses povos se espalharam como tribos, não como nações. Algumas viraram nações, como a Turquia hoje é descendente dos hititas.
Mas muitos deles se tornaram apenas tribos nômades nos desertos do Oriente e do Oriente Médio. Com o tempo, os clãs cananeus se espalharam. O território de Canaã se estendia desde Sidom ao norte até Gerar e Gaza. Olhem só, os cananeus dominavam tudo aquilo até Gaza ao sul, e a leste até Sodoma e Gomorra, que é na parte sul do Mar Morto, Edmá e Zeboim, próximo a Lasa. Esses foram os descendentes de Cã, de acordo com os seus clãs, línguas, territórios e povos. Assim se espalharam essas tribos de cananeus por todo o Oriente. Em Gênesis 15, versículos 18 a 21, diz assim: Então o Senhor fez uma aliança com Abraão naquele dia e disse: Dei esta terra aos seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates, a terra hoje ocupada pelos quenitas, quenezeus, quedimoneus, hititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, girgazeus e jebuseus. Gente, é certo que Gaza não foi dada aos filisteus, e é certo também que a Palestina não foi dada para os cananeus. Os cananeus habitaram ali, mas eles eram camitas. O destino deles era povoar a África e o norte da África. Mas eles desobedeceram a Deus e ficaram naquele lugar. E se desviaram de Deus. E adoraram ídolos e deuses falsos ao ponto do sacrifício de crianças. E matavam crianças sobre o altar, devotando a vida dessas crianças ao seu Deus. Se tornaram povos pagãos e detestáveis diante de Deus. Por isso Deus disse para expulsá-los sem nenhuma misericórdia. Isso é estranho para nós. Mas Deus disse isso para Moisés e disse isso para Josué. Vejam o que a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 7, versículos 1 a 4. Quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra que vocês em breve possuirão, antes de entrarem em Canaã, Ele removerá de diante de vocês muitas nações, os hititas, os gigazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e os jebuseus. Essas 7 nações são mais numerosas e mais poderosas do que vocês. Quando o Senhor, seu Deus, entregá-las em suas mãos e vocês as conquistarem, destruam-nas completamente. Não façam tratados, nem tenham pena deles. Não se unam a elas por meio de casamentos. Não deem suas filhas para eles, nem tomem os filhos delas. Nem tomem as filhas delas como esposas para os seus filhos. Pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorar outros deuses. Então a ira do Senhor arderá contra vocês e os destruirá rapidamente. Tudo que Deus disse para eles não fazerem, eles fizeram. E esses povos continuaram no meio de Israel, através de casamentos, através de alianças, e fizeram o povo de Israel inúmeras vezes se desviarem de Deus e adorarem a ídolos, inclusive os chamados ídolos dos lares, que eram usados para adoração da família dentro de casa. Muito bem, agora vamos entrar no assunto Jerusalém. Vocês estão confortáveis aí na cadeira? Tem cinto de segurança? Se segurem.
porque o negócio agora é perigoso. Isaías capítulo 66 diz o seguinte: quem ouviu falar de algo tão estranho? Quem viu uma coisa dessas? Acaso algum país nasceu em um só dia? Alguma nação veio a existir num instante? Mas quando começarem as dores de parto de Sião, seus filhos já terão nascido. Acaso eu levaria esta nação à hora do parto e não a faria nascer? Diz o Senhor. Não, jamais a impediria de nascer, diz o seu Deus. Gente, Jerusalém é um mistério. Há mais de 5.000 anos. Por que que aquela terra é tão especial? Você vai lá, você olha, se você estiver como eu estava estudando e procurando algumas coisas específicas que eu queria estudar, você vai perceber que é uma cidade pequena, com muitas estruturas de construções antigas, e as construções novas nem são tão bonitas assim. Você vai para a cidade nova, você vê prédios e algumas casas mais bonitas e mais assim, mas Jerusalém não impressiona diante de qualquer outra cidade no mundo. Ela não impressiona. Então o que impressiona essa cidade? Talvez um dos seus primeiros nomes foi Jabus. Os que habitaram lá eram os Jabuseus. Depois ela foi chamada de Moriá por causa do monte Moriá. Depois foi chamada de Sion por causa do monte de Sião. Depois foi chamada de Salém. E finalmente, quando Davi a conquistou, ela foi chamada de Jerusalém. E Salomão construiu o primeiro templo ali, o filho de Davi. Por isso essa cidade é tão especial. Jerusalém nunca foi capital. Escutem essa afirmação. Jerusalém nunca foi capital de nenhum povo e de nenhum estado que já ocupou. E olha que Israel já foi muito ocupada, nós vamos ver isso também. Mas nunca Jerusalém foi a capital de ninguém, a não ser de Israel, começando com Davi. Nenhum outro povo teve de Jerusalém, ou em Jerusalém, a sua capital. Por isso é um grande problema hoje. Porque não se aceita que Jerusalém volte a ser capital de Israel, mas ela foi declarada a capital do povo de Israel. A administração do governo está em Tel Aviv. Mas o sinédrio de Israel, os 70 maiores líderes de Israel estão em Jerusalém desde 48, quando foi fundado o Estado de Israel, em 14 de maio de 1948. O chamado Knesset está lá em Jerusalém desde a sua fundação. Deus deu Jerusalém como a capital do povo israelita. Há mais de 800 referências bíblicas sobre Jerusalém. Olhem só, mais de 800 referências bíblicas sobre Jerusalém. E não há nenhuma menção da cidade de Jerusalém no Alcorão dos muçulmanos. Eu quero repetir isso, é informação. Não é interpretação, gente. Não é nem a minha opinião. Se você pegar uma chave bíblica hoje e procurar Jerusalém na Bíblia toda, você vai achar mais de 800 vezes o nome Jerusalém. Se você pegar o Alcorão, e isso existe também, você pega na internet, e existe uma chave bíblica para você procurar o nome Jerusalém no Alcorão. Sabe quantas vezes você vai achar? Nenhuma!
Nenhuma vez. Porque nunca aquela cidade foi prometida para eles. Nem no livro deles. É forte isso, né? Mas é o que é. É apenas o que é. O mundo todo está preocupado com Israel assumir definitivamente Jerusalém como a sua capital. Mas um dia, seja quando for, um dia isso se tornará absolutamente realidade. E vou dizer mais para vocês, depois nós vamos falar sobre isso no domingo que vem, de manhã e de noite. Em alguma hora nós vamos falar, Israel vai ser a capital do mundo. Eu vou mostrar alguma coisa disso para vocês também daqui um pouquinho. Olhem só, os povos que já dominaram Jerusalém, mas nunca fizeram dela a sua cidade principal. Nunca, e nenhuma vez. Os babilônios, os medo-persas, Alexandre o Grande com o Império Grego, os egípcios, os assírios, os romanos, os islâmicos, as cruzadas cristãs recuperaram Jerusalém e mataram tanto árabes como judeus. A cruzada cristã foi cruel com os judeus que moravam em Jerusalém. Os expulsaram de novo quando não os mataram sempre que podiam. Nas duas vezes em que as cruzadas cristãs reconquistaram Jerusalém, elas fizeram uma carnificina de árabes e de judeus. Os mamelucos do Egito dominaram Jerusalém, os turcos no Império Otomano e o domínio dos ingleses depois da Primeira Guerra Mundial. Aí nós tivemos, na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto contra os judeus e alguns outros povos também, especialmente ali na Europa. Mas em 47, a ONU decidiu que haveria 2 estados na Palestina, um judeu e um árabe, ou um judeu e um palestino. Israel aceitou a divisão e disse: nós vamos começar o nosso Estado. Os árabes não aceitaram, porque eles disseram: se nós aceitarmos essa divisão, nós estamos reconhecendo Israel como Estado, e nós não reconhecemos, nós não queremos que Israel tenha um Estado aqui. Israel não deve estar aqui, nós queremos que Israel saia daqui, que Israel seja limpado e apagado do mapa da história da humanidade. Essa foi a posição dos palestinos em 47, quando a ONU declarou essa divisão. O que aconteceu? 1 ano depois, Israel já tinha o seu parlamento, já tinha os seus administradores, já elegeu o seu primeiro-ministro, e o que Israel fez? Começou o seu Estado, num dia, como aquele texto bíblico que nós lemos em Isaías. De um dia para o outro, um dia Israel não existia, no outro dia Israel existia. Com bandeira, com hino, com parlamento, com governador, com primeiro-ministro, com deputado e com polícia e com tudo. Isso aconteceu no dia 14 de maio de 1948. Mas tem mais uma coisa que aconteceu. No mesmo dia 14 de maio, no mesmo dia em que de manhã Israel se declarou como Estado e como nação independente no mundo, com a sua bandeira, com a estrela de Davi. Olha o que aconteceu. O Egito, a Jordânia, a Síria e o Iraque atacaram Israel no mesmo dia. Vocês acreditam numa coisa dessa? No mesmo dia. Não passou horas. Algumas talvez. Mas no mesmo dia essas 4 nações invadiram Israel. E fizeram um estrago. Por quê? Israel não tinha exército. Vocês acreditam numa coisa dessa?
Eles juntaram todas as armas que tinham e eles davam para as pessoas que passavam na rua. Ó, você precisa lutar, você precisa lutar. Você aceita lutar? Está aqui uma arma para você. Você aceita lutar? Está aqui uma arma para você. Homens e mulheres, jovens e velhos. E sabe o que aconteceu? Eles ganharam a guerra. Não me pergunte como, porque eu não sei dizer. E eles forçaram, ganhando essa guerra, a fazer um acordo com o Egito e com a Jordânia, especialmente. Mas em 56, o Egito e a Síria invadiram de novo Israel. 1956. 8 anos depois. Em 100 horas, Israel retomou quase toda a península do Sinai e dominou as chamadas colinas de Golã. Chegaram na divisa com a Síria e entraram na Síria. Depois, quando a Síria e o Egito pediram paz, eles recuaram um pouco da fronteira que eles tinham esticado. Sabe quanto tempo durou essa guerra? 100 horas. Isso são 4 dias, gente. 4 dias. Em 1967, aconteceu a Guerra dos 6 Dias. Foi de novo uma vitória de Israel contra o Egito, a Jordânia e a Síria. Egito, Jordânia e Síria perderam naquele dia, em 67, o domínio sobre Jerusalém. Em 67, Jerusalém não era mais da Jordânia. Jerusalém era de Israel. Em 73 teve outra guerra chamada Guerra do Yom Kippur. Nesta guerra, Israel já tendo um exército muito mais possante, especialmente a sua aeronáutica, eles chegaram a 50 quilômetros do Cairo e pararam esperando ordens, se eles iam invadir o Cairo no Egito ou não. Eles chegaram a menos de 100 quilômetros de Damasco, a capital da Síria. Eles dominaram toda a península do Sinai. E obviamente que retomaram da Jordânia também toda a chamada Cisjordânia. Então todo o Rio Jordão, desde a Galileia, do Mar da Galileia até o Mar Morto, voltou a ser totalmente terreno de Israel. E aí, no acordo de paz, Israel devolveu para o Egito o Sinai e fez o limite justamente nos montes das colinas de Golã, no chamado Monte Hermon. Nós estivemos lá, andamos por cima daqueles montes, daquelas montanhas e procuramos algumas coisas por lá, na divisa com a Síria. Isso é o que está lá, até agora. Muito bem. Jerusalém. Joel capítulo 3, versículo 17. Então vocês saberão que eu, o Senhor seu Deus, habito em Sião, meu santo nome. Jerusalém será santa e os exércitos estrangeiros não voltarão a conquistá-la. E Zacarias capítulo 8, versículos 13 a 17. Entre as outras nações, Judá e Jerusalém se tornaram símbolo de nação amaldiçoada, mas não será mais assim. Agora eu os resgatarei e os transformarei em bênção. Porquanto não tenham medo, sejam fortes e continuem a reconstruir o templo, que é uma coisa que eles já estão fazendo pré-fabricadamente. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: eu estava decidido a castigá-los quando seus antepassados provocaram a minha ira, e não voltei atrás. Eu castiguei vocês, diz o Senhor dos Exércitos.
Agora, porém, estou decidido a abençoar Jerusalém e o povo de Judá. Portanto, não tenham medo. Isto é o que vocês devem fazer. Digam a verdade uns aos outros. Em seus tribunais pronunciem sentenças justas, que conduzam à paz. Não tramem o mal uns aos outros, contra os outros, e não se agradem de fazer juramentos falsos. Odeio todas essas coisas. Gente, eu tenho que terminar aqui porque nosso horário já estourou. Eu quero só ler de novo esse finalzinho desse texto. E eu quero dizer para vocês, eu tenho inveja dessa profecia. Eu gostaria que isso fosse uma profecia sobre o Brasil. Será que a gente podia ler isso no parlamento brasileiro? No judiciário brasileiro? Para o governo brasileiro? Deus disse: eu estou decidido a abençoar vocês. Não tenham medo. E é isso que vocês devem fazer. Olhem o que vocês devem fazer. Digam a verdade uns aos outros. A verdade. Em seus tribunais, pronunciem sentenças justas. Que tribunal no Brasil sentencia de forma justa? A política está dominando tudo. Que juiz no Brasil pode se dizer independente e decidir conforme a Constituição e conforme aquilo que é verdadeiro, conforme aquilo que é justo? Pronunciem sentenças justas que conduzam à paz. Não tramem o mal uns contra os outros. Isso é o que eles mais fazem. Quando eu acordo de manhã, eu penso, eu vou ligar o rádio, ou eu vou ler algum jornal na internet, alguma coisa assim, e eu fico em dúvida, porque a minha pergunta é assim: o que de mal e de ruim eles vão fazer contra nós hoje? Porque todos os dias eles decidem fazer contra nós. Tomam decisões contra o povo brasileiro, para escravizar, para maltratar, para tirar o nosso dinheiro, e tudo para eles. Está aqui na Bíblia, Deus promete a bênção para quem fizer isso, mas promete a maldição para quem não fizer. Não se agradem de fazer juramentos falsos, dizer a mentira. Odeio todas essas coisas, diz o Senhor. Gente, que a gente aprenda com Jerusalém, que a gente aprenda com o povo de Israel. Desobedecer a Deus não é um bom negócio. Não é um bom negócio. Pense na sua vida, nos seus negócios, no seu comércio, no seu trabalho, nos seus estudos, nos seus relacionamentos familiares. Quando Jesus ensinou para amar o próximo como a si mesmo, Ele deu como exemplo um samaritano, que é um judeu mestiço, de origem idólatra, desprezível. E nós estamos dispostos a amar o próximo e a fazer o bem? Vamos orar. Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós, Senhor, como igreja, pelas nossas falhas e não seguir os teus ensinamentos e cumprir a nossa missão. Tenha misericórdia, Senhor, do nosso país, que está nas mãos de homens maus, corruptos, egoístas, desonestos, mentirosos, falsos, que só procuram o seu próprio bem. Ó Senhor, livra-nos dessa liderança corrupta em todos os níveis e ajuda-nos, como teu povo, o povo santo, a viver de uma forma santa e honesta, dando testemunho do bem, da ética e da moral,
para todos aqueles que convivem conosco. Ajuda-nos a ser luz no meio das trevas, para que os homens glorifiquem o teu nome. Isso é o que pedimos para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Deus os abençoe.